Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa pequena reflexão da semana, que nos traz assim entendimento, conforto para as práticas do nosso dia a dia. Que Jesus esteja nos envolvendo, cada um de nós presentes nessa reflexão, para que a gente possa trocar energia, para que a gente tenha paz, Como diz o nosso livro, paz e renovação. Então vamos renovar as energias, acalmar os pensamentos, pedindo a espiritualidade, que sempre está conosco, que nos ajude nesse trabalho, nesse entendimento, que possa nos socorrer nas nossas dificuldades, Essa conexão é sempre importante, além da gente ter conhecimento, nós estamos mais perto de Deus, Estamos mais perto desses espíritos amigos que nos acompanham. Então, nossa conversa de hoje vai ser sobre o decálogo da desobsessão. Não sei se vocês repararam, nós já estamos no item 10 do livro Paz e Renovação. E hoje quem nos vai dissertar conosco é o André Luiz. Ele fala muito sobre esse decálogo, que nós vamos entender o que é, para que a gente possa não cair na obsessão, ou que se a gente, porque Paulo já dizia que nós somos influenciados por uma nuvem de testemunha. Então, no nosso limiar do nariz, nós estamos no mundo espiritual. Então, a diferença é que nós estamos na matéria e eles são em espírito. Mas isso não quer dizer que estamos livres de tudo, Do corpo e das sensações e dos apegos terrestres. E para a gente entender o que é decálogo é uma regra de 10, 10 é uma lista de 10. Então, pode ser de preceitos, de princípios. Por exemplo, na época de Moisés, ele fez aquela tábua das leis, Dos 10 mandamentos. Então, isso que é decálogo. De 10 normas, de 10 princípios, de 10 tipos de conduta. Ficou claro, Bom. E André Luiz, ele começa colocando esses 10 decálogos, O item 1, ele vai dizer para a gente não permitir que ressentimento ou azedume lhe penetrem o coração. Nós sabemos que nós temos momentos de raiva, momentos de tristeza, momentos de cólera, momentos em que nós saímos do equilíbrio, O sentimento não é leve, o sentimento é pesado. Então todos nós vamos passar por isso, não vai ter como a gente ficar estagiando, experienciando aqui na Terra e nunca dar de encontro com esse sentimento. O que ele alerta é que nós não deixemos que esses sentimentos tomem conta do nosso ser. Porque isso vai ser um dos princípios, uma das portas abertas para a senha, do mundo espiritual não muito feliz. Se a gente é envolvido por sintonia, por afinidade, tudo que você vibrar, que você reter dentro do seu íntimo, você vai se conectar com os afins. Então, ele pede que nós meditemos, que tenhamos uma meditação elevada, que nós cultuemos a prece, que nós tenhamos leitura superior, elevada, que nós tenhamos uma conversação edificante. Tudo isso vai constituir um adubo precioso nas raízes da vida, uma base para a gente conseguir sair desses estágios. Quando você não alimenta a alma, não alimenta seu espírito de coisas boas, quando você precisar, da onde você vai tirar? Se nós estamos sempre azedos, sempre ressentidos, Porque ele já diz, ressentir é sentir 2 vezes. Você já sentiu uma vez, então se livra disso. Agora, se você fica ressentindo, esse azedume, essa tristeza, esse sentimento negativo, ele começa a fazer parte do seu dia a dia, de tudo que você emana. E você, não tendo base nessas
itens que nós falamos, você vai, ou melhor, nós vamos nos afundando em tudo quanto é sentimento que vai engrossando a fileira por essas companhias que a gente atrai. O segundo, ele vai falar: abençoe quantos lhe censuram a estrada, sem criticar ninguém. Todo mundo nos observa, todo mundo tira uma ideia, né, um conceito de nós, às vezes mesmos, sem nos conhecer. Então nós somos trazidos para a nossa escola, né, para essa terra abençoada, a fim de auxiliarmos e sermos auxiliados. Então, na permuta, ou seja, na troca de experiências e na aquisição de conhecimento. Então, quanto mais você busca conhecer a si mesmo e as leis do Cristo, você acaba que deixando essas censuras para trás. Muitas vezes vão nos magoar, né? E nós vamos também revidar, criticar os outros. E Jesus pede que não façamos isso. Por quê? Porque ninguém é melhor que ninguém, todo mundo está em aprendizado. Então, às vezes a gente tem melhores conhecimentos, melhores influências, a gente se dedica mais a ser uma pessoa melhor. Mas criticar, apontar o dedo, julgar, não está nos ensinos de Jesus. Outro item, que é o 3, né? É o jamais obrigar qualquer pessoa a partilhar os nossos pontos de vista. Isso é difícil, eu vou contar para vocês. Porque nós, principalmente na nossa família, nós queremos, principalmente a gente que está aprendendo muita coisa com a doutrina, nós temos a intenção, né, de querer melhorar a vida dos outros também. E a gente acaba que botando os nossos pontos de vista e temos aquele desespero que todo mundo concorde, que todo mundo acate, que todo mundo siga. Então, o Evangelho pede que respeitemos a fé alheia, né, e o modo de ser de cada um. Porque se as pessoas não querem mudar, estão num aprendizado ainda diferente do nosso, é direito deles também. Então a gente pode conversar? Pode. Pode indicar? Pode. Mas assim, ali está falando de obrigação. Obrigar, a gente não gosta de ser obrigado a nada, né? Nós não gostamos, nem Deus nos obriga a nada. Já deu o livre-arbítrio para nós podermos escolher, mesmo escolhendo errado, mesmo escolhendo as coisas que, por exemplo, Jesus não ensina, a gente escolhe às vezes. E Deus não está obrigando, Jesus não está obrigando, está convidando, está mostrando, está compartilhando, que é diferente, né? O quarto item, habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Para o nosso bem, nós estamos acostumados, né? A fazer tudo para o nosso sucesso, para o nosso crescimento, para o nosso conforto. Mas o Evangelho diz assim: confia, segue, trabalha e constrói para o bem e guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes seu dever, Deus faz o resto. Então, muitas das coisas que nós falamos, mas eu não posso salvar o mundo, não posso ajudar todo mundo. Lógico, nós vamos fazer uma pequena parte, mas sempre melhorando ao derredor de nós, né? Construindo facilidades para aqueles que estão conosco. A gente tem que ser ponte, né? Tem que construir pontes. Nós temos que pensar no bem de todos, porque esse todo volta para nós, esse bem. A vida contabiliza em nosso favor. Então a gente tem que confiar em Deus e fazer a nossa parte. Ele não está falando para a gente salvar o mundo e tirar todo mundo do que tem que passar, não é isso. Mas aqui ele fala, habituar-se a esperar a realização trabalhando, porque as coisas vão acontecer. Quando nós dermos esse primeiro passo, né, de
todo dia fazendo um pouquinho, todo dia se concentrar, né, em ajudar. É bom ajudar, né? Traz felicidade, traz leveza, traz paz. O livro não fala renovação, paz e renovação? E nós vamos entender lá na frente também por que pede-se tanto essa renovação. O item 5. Abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. Cada um de nós já tem um quinhão de dificuldades, né? Para vencer um dia não é brincadeira. É família, é trabalho, é saúde, é essa mudança interior que a gente tenta fazer e às vezes é muito difícil porque convivemos com outras pessoas, né? Então, o que adianta a gente viver numa ansiedade, atropelando tudo, querendo que tudo aconteça para ontem? Nós só temos o dia de hoje, né? E o hoje é o momento mais real da vida. Então nós não podemos acelerar os processos, porque tudo é um processo. Porque a gente acaba atropelando e a gente sofre, causa até doença na nossa vida, né? Distúrbio nervoso, coração acelerado, cabeça doendo, o corpo todo sente, né? Esse trauma dessa loucura da gente querer, como diz, ter esse peso inútil da ansiedade. É inútil. Não a ansiedade normal que todo mundo tem, né? De aprender, de construir, de fazer coisas boas, mas aquela ansiedade que deixa a gente empacado. Essa não é considerada boa, então não é para fazer. E viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez, sempre marchando, fazendo o que aquele dia pede, né? Jesus fala que a cada dia basta o seu mal. Então a gente resolve naquele dia as coisas daquele dia. E não adianta a gente ficar ansioso e atropelando tudo que não vai resolver, vai piorar. O 6º, cesse todas as queixas ou procure reduzi-las ao mínimo. Meu Deus do céu! Quando nós pesquisamos esse texto e tudo que envolve, nós nos colocamos também nessas dificuldades, né? Se deixar, a gente queixa o dia inteiro de tudo. As queixas mais leves e aquelas queixas, meus irmãos, consideradas assim uma loucura de tão ruim que é que ninguém quer ficar perto da gente, porque a gente só queixa de tudo, só blasfema, só reclama, né? Aqui ele pede que no mínimo a gente reduza essas queixas. É queixa do próximo, é queixa da casa, é queixa do tempo, é queixa do calor, é queixa do frio, é queixa do quente, né? Da comida quente, da comida fria. Tudo detalhes da vida cotidiana a gente fica queixando. A gente fica querendo que as pessoas tenham pena ou que se envolvam conosco nesse costume errado de ficar queixando. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do próximo com a carga de nossas inquietações. Será que nós já paramos para pensar que às vezes o outro não quer ouvir nossas queixas? Ele não quer fazer parte desse queixume, dessa lamentação, porque o outro também tem aflição, tem dificuldade, tem os seus problemas, tem os seus processos, tem as suas superações. Tem que vencer um dia como nós, tem que vencer as dificuldades diárias. Então nós não temos o direito de ficar sobrecarregando os nossos mais próximos. Isso daí, todas essas dicas, prestemos atenção. É para nós nos livrarmos da desobsessão, porque conectar é fácil, agora desconectar precisa de oração, de vigiar, precisa de todos os hábitos contrários ao negativo, né? O 7 é bem interessante. Louve, mas louve com sinceridade o merecimento dos outros. O que é louvar o outro? É exaltar, enaltecer, ficar feliz com a felicidade do outro, elogiar o outro. Olha como que bonito, louve com sinceridade. Vocês já ouviram uma vez um evangelho
que fala assim, ó, que é mais fácil ficar triste com o outro do que feliz com a felicidade dele. Tem no Palavras de Vida Eterna esse item que eu sempre lembro. Lá atrás eu li e falei, é verdade. Quando a gente tem uma pessoa que está triste, cabisbaixo, numa situação muito ruim, a gente fica ali perto, parece que a gente quer dar todo o apoio, tem gente que fica até contente porque a gente está triste, né? Por quê? Porque é afinidade. Agora, quando você fala que está no sucesso, está dando tudo certo, você está evoluindo em todos os aspectos, tem tudo novo, e assim, tem pessoas que sentem inveja, que desdém disso, que não fica feliz com você, que acha que alguma coisa está errada, não é? Perdão. Então as pessoas às vezes, na hora de ficar triste parece mais fácil, na hora de pular de felicidade com a felicidade do outro, não parece tão fácil. Preciso tomar uma aguinha, viu? Enfim. Jesus sabe bem de como nós somos, né? Então ele fala da gente se precaver de tudo isso, porque basta a gente se olhar, né? Se conhecer, a gente se entender, que a gente no fundo vai ver o que mais nós estamos fazendo, né? Da nossa vida, das nossas ações, do nosso comportamento. É como se eu tivesse um espelho e fosse se olhar, será que a gente está fazendo tudo certinho? Está vendo o que a gente gosta? A gente está se identificando com o Evangelho? O item 8. Conserve o otimismo e o desprendimento da posse. Eu peguei um livro aqui que é o livro Saúde Mental à Luz do Evangelho. Esse livro fala exatamente desse conserve o otimismo e desprendimento da posse. Ele fala, tem um texto aqui que até determinado ponto da nossa vida, da nossa existência, o homem, através do estudo e do trabalho, esforça-se para obter as coisas. Metade da vida dele ele faz isso. Ele vai estudando, se formando, né? De certa maneira, imbuído de tais preocupações, ele perde relativo contato com a sua origem espiritual. E é verdade, a gente pensa que a gente tem que consertar tudo na vida, tem que ganhar tudo, tem que ter casa, tem que estar tudo a vida ajeitadinha para a gente lembrar que somos espíritos e que o espírito precisa de alimento, precisa de cuidados, né? Aí, olha que interessante, depois ele fala assim, depois, porém, da referida fase, dessa de só obter, a situação se inverte, porque querendo ou não é chamado a gradativo exercício do desapego. Jesus não fala que tudo que é daqui vai ficar, que nada a gente vai levar, nada, nem um fiozinho do nosso cabelo? Pois é. E a gente merece ter as coisas? Claro. A gente precisa? Precisa. Mas não dá para caminhar junto as coisas, os dois lados? Né? Se dando bem, né, materialmente, mas espiritualmente, principalmente. Porque depois a vida, às vezes a gente chega num estágio que tem tudo, mas está doente, está com problemas espirituais graves, porque não tem base e vai voltar para a parte espiritual com a mala vazia. Porque o que é daqui fica aqui e o que é do espiritual a gente deixou de angariar, a gente deixou de preparar, a gente deixou de fazer. Então isso é uma dica das melhores. Desprender, porque se a gente passa para o outro lado, criou um monte de coisa aqui, a gente fica obsediando aqueles herdeiros que nós não gostaríamos que fosse, ou as pessoas que vão ficar com as nossas coisas, enfim, inúmeros itens a gente sabe desse apego, dessa posse, de pessoas, né? De objetos, de lugares, e de tudo. Tudo que a gente se apega demais, não desprende, a gente fica preso também. Nunca se sinta incapaz de estudar e de aprender, sejam quais forem as circunstâncias, porque Jesus fala que o conhecimento liberta.
Basta você ler uma bula de remédio e você já se sente mais confortável, porque você sabe o que está fazendo. Então imagine isso em grande escala, né? Saber da nossa vida espiritual, do nosso destino, do que a gente tem que fazer aqui, que a gente, né? Todo o propósito da existência na Terra. Então estudar para aprender, diz o Evangelho, aprender para trabalhar e trabalhar para servir sempre mais. Porque Jesus fala, né? Todo-Poderoso Mestre, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então imagina nós. Nós temos que servir. Lá na nossa casa a gente já fica achando que está fazendo demais. Nós estamos aqui dividindo conhecimento e a gente ainda fica relutando, achando que né, a gente não... A gente fica às vezes atrapalhado nesse setor, né, de achar que tem que servir. A gente se sente menos. A gente se sente desajustado, achando que é ser inferior. E Jesus convida a sempre servir, porque aí a vida, quando a gente precisa, nos serve. Porque é da lei, né? Está na lei. É tão bom conhecer as leis de Deus que a gente sabe que há a lei da ação e reação, toda a lei do bem volta para a gente. O primeiro que está fazendo bem é o que primeiro está ganhando. O 10. Esqueçamo-nos para servir. Esquecer de nós mesmos para servir. Ou coisinha que a gente nunca nem pensa, né? Imagina, primeiro eu. Se eu não estiver bem, eu não posso. A gente dá tanta desculpa, né, meus irmãos? A gente dá muita desculpa para incorporar esse ensino de Jesus, que é servir. Servir não como é que eu vou explicar para vocês uma palavra simples? Ser capacho de ninguém, não é isso, não é ser inferior a ninguém, mas é contribuir, porque é bom fazer isso, né? Com Jesus, né, nós estamos empenhados em trabalho ideal de equipe, no esforço máximo de construtividade pela eficiência da alma, no culto do amor vivo e pela criação da felicidade para todas as criaturas. Então nós somos participantes de uma equipe enorme que está com Jesus, fazendo pelo futuro, fazendo por nós, e só contribuir. Ele só está pedindo que contribuamos, não é? Fazer parte, empenhar em trabalhar. Trabalhar quer dizer você trabalhar na sua construção interna, trabalhar para aqueles que necessitam da sua ajuda, seja na sua casa, seja no seu lado profissional, seja numa casa espírita, seja com os vizinhos, tudo é trabalho, meus irmãos, tudo. Aqui fica em casa, aqui sai, aqui está no topo da direção, que está lá plantando a sementinha, todos estão trabalhando, todos estão construindo, todos estão fazendo algo em prol de todos. E é isso que o Evangelho pede. Então André Luiz fala desses 10 decálogos, né, para evitar a obsessão e para a gente sintonizar melhor, né? Decálogo da desobsessão é porque a gente está sempre correndo o risco de ficar muito no nosso ego, nas nossas dificuldades e não brilhar a nossa luz, não construir nada para nós. A gente tem que exalar o amor, a leveza, a mansuetude, ser indulgente, compartilhar o que a gente já sabe, ficar feliz com a felicidade dos outros, crer no futuro, né? E aí eu coloquei umas questões para nós hoje, porque esse livro vem falando sempre sobre obsessão, desobsessão, conexão, transformação. Qual o sentido da transformação moral? Nós já pensamos por que Jesus fala muito dos seus ensinos, sempre nos trazendo a subir um degrau a mais daquilo que a gente é?
Porque a transformação moral, né, fortalece o que? O seu espírito. Tudo que o espírito sente, entende, né, ele através do pensamento, da expressão verbal, das suas ações, ele está mostrando que ele é. Então nós precisamos ter uma conduta, como Jesus fala, trata todo mundo do jeito que você gostaria de ser tratado, com uma moral digna, sendo honesto, caridoso, sendo uma pessoa do bem no geral, né? Com várias virtudes desenvolvidas. Então, sem transformação, a gente não sai do lugar. A gente sempre é a mesma pessoa, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, né? E quais que esses benefícios? Benefícios de agora é se dar bem com as pessoas, ter bom relacionamento, conquistar mais amizades, ser uma pessoa que todo mundo assim, elogia de tão bom e legal que você é, né? E para o futuro é o que a gente faz aqui, as nossas obras e o nosso comportamento que vai refletir na vida depois do corpo físico. Como fazer? Jesus indica como fazer essa transformação. Onde se inspirar? Qual é o melhor modelo? Jesus, não tem outro. Tem vários bons, mas o melhor de todos é o Jesus. Quais os antídotos contra a obsessão? Esse decálogo, o bem, a justiça, a caridade. Seguir os ensinos do mestre, assim, é fundamental. Não é? Se a gente é rodeado de testemunhas, você tem que não dar brecha, não dar liga, como diz, né? Sintonia. E quais as sensações que nós temos quando estamos sob influenciação? Você tem que se conhecer. Nós podemos ter influenciações boas? Claro que temos. Nosso anjo da guarda, nossos mentores também nos influenciam, não é só coisa ruim. Mas se a gente ficar no padrão negativo, a gente vai ter problemas de saúde, né? A gente tem pesos, a gente tem desconfiança, a gente tem pensamentos contínuos, sempre na mesma coisa e que não nos traz paz, alegria, nos deixa com depressão, com tristeza, nos deixa confusos, nos deixa desanimados, suga nossas energias. Quando o espírito se apodera, né, desse nosso mental, desses nossos sentimentos, eles vão minando as nossas forças. Então, a gente devia conversar um pouquinho hoje sobre, já que a gente falou de queixas, de saúde, nós temos muitas crises, né? Então, diante de nossas crises, dores e desequilíbrios, nós temos que orar e vigiar muito, porque nós temos crises sempre, dores, né? Só que a gente não pode, a gente precisa tomar cuidado com que a gente afirma demais. Por exemplo, às vezes a gente começa a se sentir, ultimamente a gente tem observado que as pessoas, né, reclamam muito que está sempre doendo tudo e se faz de vítima. E às vezes começa a agravar coisas simples que acaba sendo, né, um caso grave. Então, antes da gente lançar qualquer socorro, pedido de angústia, de socorro para a parte espiritual, nós temos que aprender a socorrer-nos através da autoanálise, né, do nosso critério, da nossa consciência. Ver o que está causando essas dores, esses desequilíbrios, essas crises, né, de desânimo, de tristeza e de dores no corpo físico também. Nós que nos esmeramos no trabalho desobsessivo, em doutrina espírita, né? A maioria de nós vem para isso, consagremos a possível atenção a esse assunto, combatendo as doenças fantasmas, que são capazes de transformar-nos em focos de padecimentos injustificáveis, a que nos conduzimos por fatores lamentáveis de auto-obsessão. Vocês sabiam isso, que às vezes a gente se auto-obsedia? Nós mesmos que nos colocamos, que nem ele falou aí, é muita queixa, nós viramos hipocondríacos porque toda hora estamos tomando remédio e sendo que o que está causando é essa falta de renovação interior. A gente vem na casa espírita e pede para ter fé,
para confiar, para fazer nossa parte, nós fazemos? Nós precisamos fazer, modificar. Referimos-nos, diz o Evangelho, às criaturas menos vigilantes, sempre inclinadas ao exagero de quaisquer sintomas ou impressões e que se tornam doentes imaginários, vítimas que se fazem de si mesmas nos domínios das moléstias fantasmas. Às vezes você não tem problema algum, mas esse desânimo, essa falta de Jesus na nossa vida, essa falta de querer trabalhar, de sair, se comparar. Às vezes tem pessoas com dificuldades, meus irmãos, muito reais. E às vezes nós estamos aí sempre nos lamentando, as lamúrias, e criamos essas doenças sem existir. Acaba vindo a doença de tanto que a gente mentaliza isso. Então oremos e vigiemos, hein? Aqui fala, se deixando levar pelo desânimo, pelo medo destrutivo, caem fisicamente em processo de desgaste, cujas consequências ninguém pode prever, ou entram, modo imperceptível para eles, nas calamidades sutis da obsessão oculta, pelas quais desencarnados menos felizes lhes dilapidam as forças. Depois de instalada a alteração do corpo e da mente, é natural que o desequilíbrio real apareça. Tá vendo? Se a gente não se cura, não se modifica, que às vezes não é nada, é só um momento que a gente está passando por esse peso, por essas influências, né? Pelo o nosso modo tão negativo, tão pessimista, tão rancoroso e tão desanimado da vida. E aí a gente acaba atraindo sem querer e eles ficam perto. Por quê? Porque são atraídos. Aí começa a ser vítima com vítima, entendeu? A gente fica querendo ser vítima e os irmãos já são vítimas. Se acham coitado, que Deus deixou, que Deus não ampara, que eu estou sozinho. E aí a doença se instala e vira realidade mesmo. Então, o nosso remédio mais maravilhoso ainda continua e sempre será Jesus Cristo. É Jesus que enche o nosso pote, é Jesus que nos fortalece. A gente tem que ir em busca, tem que procurar sair desse desânimo, ficar se ligando nas desgraças, né? A gente tem essa mania às vezes. Aí começa a se ligar ao negativo, ali, aí vai juntando tudo e o peso. Então Jesus é a leveza, Jesus é a alegria, Jesus é a cura, Jesus é o médico dos médicos, é Jesus sempre. Então, para livrar de todas essas ligações que a gente não quer para a nossa vida, vamos nos conectar com a espiritualidade do bem, com Jesus e seu exército maravilhoso, sempre construindo, né? Sempre trazendo paz, essa renovação tão necessária. Muita luz, muita paz e tudo de melhor para nós, graças a Deus.